Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula da Escola de Doutrina Social da Igreja, a segunda aula sobre o bem comum. Na aula passada, falamos então sobre os princípios da doutrina social da Igreja, de modo geral, né, e da sua relação com o bem comum, e nesta aula entraremos propriamente dito no bem comum. Para isso, né, comecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, para falarmos de bem comum, né, temos que ter em mente que bem comum é, antes de tudo, bem. E buscar o bem não é só uma ordenança bíblica, né, que nos manda não só buscar o bem, mas amá-lo, bem como odiar o mal, pois não há como amar verdadeiramente algo sem odiar o seu oposto, mas também o primeiro preceito da lei natural, que está inscrito nos corações dos homens, como nos disse São Paulo, né? E nos diz que o bem deve ser buscado e o mal evitado. E isso não é verdade apenas quanto ao âmbito individual, mas também quanto ao social. O homem, como vimos, é naturalmente sociável, tende naturalmente à convivência, mas nem ele, nem a família e nem as comunidades ou corpos intermediários podem por si mesmos alcançar seu conveniente desenvolvimento, pois não possuem em si todos os meios necessários para isso. Por isso que os indivíduos e as famílias se unem em sociedade para encontrar nessa união com seus semelhantes aquela perfeita suficiência da vida a que cada um tende naturalmente, mas que, como dito, não pode alcançar sozinho. Por isso também que a sociedade civil é chamada de sociedade perfeita, pois não é parte de nenhuma outra sociedade, né? E tem em si os meios para alcançar seu fim, podendo então proporcionar os inúmeros e variados bens para que o homem se aperfeiçoe e viva uma vida virtuosa. E o conceito de virtude aqui é muito importante porque, sendo um hábito bom e operativo do bem, como nos diz Santo Tomás de Aquino, não há como o desvincularmos de sua valoração moral. E é importante frisarmos isso, pois quando falamos bem comum, geralmente nos vem à mente, né, apenas aquela concepção de bem-estar, que é garantido apenas por essas condições externas e materiais, excluindo qualquer dimensão ética. Mas de forma alguma a gente pode limitá-lo a isso. O Papa Leão XIII, na sua encíclica Rerum Novarum, ele nos ensina que o bem comum é principalmente um bem moral, do qual não há como falarmos, né, sem referência ao fim último do homem. Como nos lembra Carlos Alberto Sacheri, um autor argentino, bem comum é um termo análogo, ou seja, falando de forma mais simples, tem vários significados, ainda que guardando uma relação de proporcionalidade ou semelhança entre si, né? Então, tem vários significados e devem ser distinguidos e ordenados entre si. A mais importante distinção se dá entre o bem comum temporal ou imanente e o bem comum sobrenatural ou transcendente, que é, que é Deus mesmo, né? Fim último de todas as coisas, como já vimos em aulas passadas. O Papa Leão XIII ainda ele fala em bens comuns na Rerum Novarum, porque além dessa distinção maior e mais importante, né, a gente pode falar de bem comum da família, bem comum do município, bem comum da classe operária ou de determinada classe operária específica, né, que é representada pelo sindicato, mas esses bens comuns estão todos debaixo do guarda-chuva do bem comum temporal, em harmonia com ele, né, e ordenados a ele. Assim como o bem comum temporal está ordenado ao bem comum transcendente. O bem comum de uma classe, de um corpo intermediário ou intermédio, ou até mesmo de um município, ele não pode se sobrepor ao bem comum universal, pois isso significaria dizer que um corpo intermediário ele poderia pensar em seu bem mesmo em prejuízo aos demais, o que seria absurdo, né? E ainda que o fim da sociedade civil seja o bem comum temporal, isso não significa que o Estado deva ser indiferente em relação a Deus, pois a sociedade que coloca Deus de lado na administração da coisa
pública e descuida das leis morais não é senão simulacro ou cadáver de sociedade, como nos ensina Leão XIII na encíclica Sapientiae Christianae, dizendo, abre aspas, efetivamente, se a própria natureza instituiu a sociedade, não foi para que o homem a seguisse como a seu último fim, mas para que nela e por ela achasse meios eficazes que o auxiliassem no aperfeiçoamento de si mesmo. Logo, se houver sociedade que não procure senão vantagens externas, vida cômoda e delicada, se tiver por praxe pôr a Deus de lado na administração da coisa pública e descurar as leis morais, desvia-se perfidamente do seu fim e das prescrições da natureza, e, mais que a sociedade e comunidade de homens, é uma imitação enganosa e um vão simulacro da verdadeira sociedade. Fecha aspas. Forte, né? Portanto, como o fim natural deve estar subordinado ao fim sobrenatural, como a natureza, a graça e a glória, a sociedade política, apesar de sua autonomia perfeita dentro de sua esfera competente. Deve ser, com todos os seus recursos de ordem natural, uma disposição, uma ajuda, um estímulo para que o homem abra seu coração ao sobrenatural e comece a sua ascensão ao pico da santidade cristã, como nos ensina o padre Santiago Ramírez, na sua obra O Bem Comum. Pois o homem pode organizar a terra sem Deus, mas sem Deus só pode organizar contra o homem. Essas são palavras, né, de Paulo VI na Populorum Progressio. Muito bela essa frase, né? O homem pode organizar a terra sem Deus, mas sem Deus só pode organizar contra o homem. Infelizmente é o que vemos hoje, né? Então, esse bem comum temporal, ele se diferencia tanto do interesse geral quanto do bem particular. Indica que nossas ações em sociedade, né, devem buscar o bem de todos, não o bem de alguns em prejuízo de outros. Ou seja, significa que toda ação política deve buscar o bem comum, independente do nível. E quando falamos ação política aqui, a gente não está falando apenas de ações feitas por políticos, né, mas também de nossas próprias ações. Escolher ou não votar, escolher ou não seguir a lei, escolher ou não seguir, ajudar o próximo, tudo isso entra como ações políticas. E a nossa responsabilidade social aumenta conforme a nossa posição social. Um jovem, por exemplo, ele tem uma responsabilidade social menor que a de um governante, né, de um estado ou de uma nação, por exemplo. Então, se diferencia do interesse geral, porque quando falamos interesse geral, geralmente vem junto com isso, né, está associado à ideia de vantagens puramente materiais, né, sem se importar se estes são lícitos ou ilícitos. E aí não podemos também nos esquecer que o bem comum é, antes de tudo, um bem moral, como nos ensinou Leão XIII. Alguns podem defender coisas absurdas invocando o interesse geral da nação, como, sei lá, deve-se liberar as drogas, né? Pois assim o governo vai ter uma outra fonte de imposto, né? E assim ter mais dinheiro para saúde e educação, sendo que a própria legalização das drogas contribui para a destruição da sociedade. Ou outros exemplos ainda, né? Como se a maior parte da população concorda em matar um inocente, logo o assassinato desse inocente é lícito, né? Obviamente que a resposta é não. O mesmo também pode-se dizer sobre o aborto. E se diferencia ainda de um modo eh, diferente do bem particular, de modo formal, não apenas quantitativo, pois a diferença é de natureza, não apenas de quantidade. Há bens que são particulares por natureza, como um alimento ou uma roupa, enquanto outros são comuns por natureza, como é a justiça, a ciência, né? Pois podem ser participados por muitos. E, ou seja, né, ao compartilhar o meu conhecimento com outro, eu não fico sem ele, mas pelo contrário, quanto maior o meu conhecimento de um assunto, mais fácil eu consigo transmiti-lo a outro.
Mas, apesar de se diferenciarem, o bem comum não nega os bens particulares, pois o bem comum busca levar a pessoa humana a alcançar um nível de vida à altura de sua dignidade, né? Ao maior bem-estar espiritual e material de que seja capaz a vida presente. A gente vai ver também na definição de bem comum, na outra aula. Então, ele não só, então, não nega os bens particulares, como também ele não pode se confundir com a mera soma deles, pois ele o supera. Assim como a sociedade não é somente a soma dos seus indivíduos, mas consiste formalmente na união, com o bem comum temporal como fim definido, né? Então, para entendermos melhor essa, essa relação entre bem comum e bem particular, vamos ler um trecho eh, da obra Ordem Natural, do autor argentino Carlos Alberto Saccheri. Abre aspas. Ambos os bens não apenas não se excluem, como ainda se exigem mutuamente, a tal ponto que sem bens particulares, o bem comum seria irrealizável. E, em contrapartida, a não realização do bem comum tornaria impossível a obtenção do bem individual. O primeiro ponto fica claro quando se pensa que os bens materiais, que satisfazem as nossas necessidades vitais, são condição e não causa, como sustentam os marxistas, para alcançar a ciência, a justiça, etc. Por outro lado, se os homens vivessem segundo a lei da selva, submetidos à arbitrariedade do mais forte, como poderiam obter os bens indispensáveis? A vida diária se tornaria insuportável. A razão da íntima complementariedade de ambos os bens se fundamenta no fato de que o bem moral total do homem, chamado bem pessoal ou bem próprio, se compõe ao mesmo tempo de bens de natureza individual e de bens de natureza comum. Uns e outros são indispensáveis, tanto o alimento e o vestuário, como a verdade e a virtude moral. Que sejam indispensáveis não implica que tenham igual importância ou valor. Em razão de sua essência, o bem comum tem natural primazia sobre o bem individual, e, consequentemente, este se ordena àquele, como inferior e menos perfeito, se ordena ao, ao superior e mais excelente. Fecha aspas. Então, são condição, ele diz aqui, né, para alcançar a ciência. Vamos voltar no. eh, Os bens materiais que satisfazem as nossas necessidades vitais são condição para alcançar a ciência. E por mais que, vez ou outra, nos deparemos, né, com alguns espiritualistas que desprezam esse aspecto material da vida, essa prosperidade e segurança material é necessária para o aperfeiçoamento do homem, para que ele cultive não só a cultura, mas também a virtude. Né? Ou seja, os bens corporais e materiais são condição para o florescimento e manutenção dos bens da alma. Em outro trecho, ele diz: em razão de sua essência, o bem comum tem natural primazia sobre o bem individual. A primazia do bem comum, ela é central na doutrina social da igreja, mas infelizmente ela é pouco reconhecida, né, e respeitada na sociedade. Ainda mais nos dias atuais, em que muitos buscam apenas os seus próprios interesses, sem pensar no próximo, né, gerando um desgaste social e uma necessidade de intervenção do Estado. Como diz o Compêndio de Doutrina Social da Igreja, em seu parágrafo de número 169, abre aspas. A correta conciliação dos bens particulares de grupos e de indivíduos é uma das funções mais delicadas do poder público. Além disso, não se há de olvidar que no Estado democrático, no qual as decisões são geralmente tomadas pela maioria dos representantes da vontade popular, aqueles que têm responsabilidade de governo estão obrigados a interpretar o bem comum do seu país, não só segundo as orientações da maioria, mas também na perspectiva do bem efetivo de todos os membros da comunidade civil, inclusive dos bens que estão em posição de minoria. Inclusive dos que estão em posição de minoria, né? Fecha aspas. O Estado ele deve justamente dar as condições para que cada pessoa desenvolva suas aptidões, suas capacidades, vocações, virtudes, né? E alcance um nível, como dito antes, à altura de sua dignidade de imagem e semelhança de Deus, chamado, né, a ser filho de Deus
pelo batismo, sem deixar de reconhecer as particularidades e necessidades próprias do seu país. É por isso que o compêndio também diz bem comum do seu país, pois ainda que haja o bem objetivo, que é imutável, há certos bens que podem variar de acordo com a época e o local, né? Eh, Só para gente dar um exemplo simples, né, de bens que podem variar de acordo com a época, eh, n- não era um mal não ter energia elétrica, né, em 1800, 1700, mas hoje, né, a energia elétrica é um elemento fundamental para o bem-estar do indivíduo, das famílias, né? E um exemplo de bem que pode variar de acordo com o local, né? eh, Pode ser o exemplo de um país que neva muito, né? Como, sei lá, o Canadá. O governo, visando então o bem comum, ele disponibiliza caminhões, né, que fazem a limpeza das vias públicas. Isso é um exemplo simples, então, que serve para o Canadá. Mas isso não é útil, esses caminhões não são úteis no Rio de Janeiro, né? Eles não são úteis no Rio de Janeiro, não são úteis no Oriente Médio. Então, esses bens podem variar de acordo com o local. Isso é um exemplo simples, né? Dentre outros possíveis de bem que só faz sentido em determinado local, ou, no exemplo anterior, em determinada época, né? Eh, A promoção, então, né, do bem comum não é apenas papel do Estado, mas de todo o cidadão. Como a gente disse acima, ele exige o esforço de cada um, de modo que participar, então, ativamente da vida pública constitui verdadeiro dever de cada indivíduo. Verdadeiro dever de cada indivíduo. Não só uma opção, né? Como diz o Catecismo da Igreja Católica, no seu número de 1906, o bem comum, abre aspas, exige prudência da parte de cada um, sobretudo da parte de quem exerce autoridade. Fecha aspas. É uma questão lógica, né, que decorre da própria definição de sociedade. Quando vários indivíduos formam uma sociedade, independente de qual seja ela, eles unem forças visando alcançar o bem comum dessa mesma sociedade, né, do qual todos os membros ali participantes se beneficiarão. Então, saber sobre esse princípio, saber sobre o bem comum, não significa que seja fácil aplicá-lo. Então, se eu estou andando numa rua e vejo que há um grande buraco aberto ali no meio daquela rua, que ninguém viu ainda, ou seja, não está sinalizado ainda, seria mais fácil que eu só passasse reto, né? Eu vi ele ali, não me afetou, né? Mas e se o motoqueiro, pai de família, não vê e cai naquele buraco, né? E deixa a sua família na mão, então. Então, é mais adequado, né, que eu pare ali e eu, de alguma forma, eu sinalize aquele buraco, né? Então, eh, aplicar o bem comum pode ser mais difícil, geralmente né? Mais demorado, mas se eu tenho condições, é um certo dever que eu faça isso, né? É o certo a ser feito. Outro exemplo ainda é o exemplo do lixo, né? Se eu jogo lixo em uma rua longe da minha casa, talvez eu não seja afetado por isso. Mas aquele lixo ele pode ajudar a entupir algum em algum bueiro ali, né? E alagar a rua. E isso vai afetar diversos outros cidadãos, né? Então isso não se coaduna com o bem comum. Então realmente não é nada fácil colocá-lo em prática, né? Pois além de nossa natureza caída, que já nos inclina ao mal, aqui no Brasil ainda a gente tem aquele, como fruto disso, né? Aquele jeitinho brasileiro, né? Em que muitos querem se dar bem às custas dos outros, né? Com certa malandragem, né? Não de forma honesta. Então, ter esse princípio em mente, ter o bem comum em mente, nos faz ter a consciência de que a sociedade em que a gente vive nos precede e continuará após a nossa morte.
Se há um espaço público, então, um banheiro público, eu não posso quebrá-lo, eu não posso pichá-lo, né? Por quê? Porque outros usaram antes de mim e outros usarão depois de mim. Eu devo reconhecer que eu recebi algo, mas também eu devo oferecer algo. A sociedade, ela não começou comigo e não termina em mim, né? Então, é muito importante que eu tenha tudo isso em mente, para que assim eu seja um melhor cidadão, para que assim eu saiba o que é meu dever, o que eu devo cobrar do Estado, para que eu não espere do Estado aquilo que não é dever do Estado, né? Para que eu não espere que o Estado me dê certas coisas, né? Que não é dever dele, mas que eu cobre aquilo que ele deve fazer. E aquilo que ele realmente deve fazer. E não aquilo que eu queiro, não aquilo que eu quero que ele faça, né? Então, por hoje é só. E na aula que vem, nós vamos ver a palavra do magistério sobre o bem comum. Algumas definições e que foram sendo feitas, né? De Pio XI ali até a Gaudium et Spes, para que a gente compreenda como o magistério foi assimilando tudo isso que foi dito até aqui, certo? Fiquem com Deus e até a próxima.